Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua família, e que essa paz possa renovar o seu coração. Hoje, dia 12 de janeiro, sexta-feira da primeira semana do Tempo Comum, tenho a grande alegria de convidar você e convidar a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus, onde iremos refletir o Evangelho de Marcos no capítulo 2, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. E reuniu-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiram em seu coração: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que ele estava pensando no seu íntimo e disse: Por que pensai assim em vossos corações? Porque é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecado, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, percebemos que ao criar, ou seja, ao nos criar, Deus nos mudou de forma do seu amor, deixando centelha dele em nós. Então, o nosso Criador nos deixou suas centelhas impregnadas em cada um de nós. Fomos criados por amor e para o amor. Portanto, carregamos dentro de nós a essência divina. Era sonho de Deus que todos nós vivêssemos felizes numa só família, nos amando mutuamente, mas o mal entrou, ou seja, o mal encontrou uma brecha no coração humano e ameaçou destruir o sonho do Criador, o sonho de Deus. O pecado nos desfigurou, o pecado nos descaracterizou, tirando assim, descaracterizando a imagem e semelhança de Deus presente em nós. Mas o pecado não conseguiu tirar a nossa essência. Os sinais de Deus permanecem vivos em cada um de nós. Na sua infinita misericórdia, Deus enviou o seu Filho para eliminar as trevas da nossa vida. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus veio nos resgatar, pagando com a vida o preço da nossa liberdade. Perceba que no Evangelho de hoje, ele vai nos falar da cura de um paralítico, um homem excluído do convívio social, que chegou até Jesus carregado numa cama por alguns homens, que se fizeram caminho de libertação para ele, dando assim um belíssimo exemplo de solidariedade, exemplo de amor ao próximo, um exemplo que deve ser seguido por cada um de nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário revermos as nossas atitudes e nos deixarmos de nos esconder atrás das pequenas paralisias para justificar o nosso comodismo, justificar a nossa impassibilidade diante da necessidade dos nossos irmãos. Pela fé, vencemos todos os obstáculos que nos impedem de nos aproximarmos de Jesus e de levarmos Jesus ao outro. Pela fé,
nós conseguimos assim nos libertar, nos aproximar cada vez mais de Jesus. Veja que o pecado é como uma enfermidade que nos paralisa. O pecado é uma enfermidade que nos impede de ter comunhão para com Deus. Então Jesus tem poder de perdoar pecado. No entanto, algumas vezes, como no caso relatado, precisamos da ajuda de alguém. Aquele paralítico precisou da ajuda dos amigos para ser levado a Jesus e ser curado. Hoje também, amados irmãos e minhas irmãs, há muitos paralíticos esperando por cada um de nós para ser apresentado a Jesus e ser reconciliado com o Pai. Por causa das dificuldades, dos empecilhos, dos desencontros de horário, muitas vezes nós deixamos por menos e não acudimos a alguém que está paralítico. Nas paralisias do mundo de hoje, que nos afasta e afasta os nossos irmãos de Jesus Cristo. Veja que o exemplo dos 4 homens é, pois, uma demonstração de perseverança, de persistência. É uma demonstração e exemplo de confiança absoluta em Deus, o qual devemos seguir. Ele sabia que, se aquele homem conseguisse chegar até Jesus, ele seria curado. Por isso, não medir esforço e fizer até o impossível, a fim de que o encontro acontecesse. Jesus viu a fé daqueles homens que o levaram o paralítico até ele, mas não foi a fé do próprio paralítico que o salvou, mas a fé dos seus amigos. Muitas pessoas nós queremos levar para conhecer Jesus e ainda não tomamos a iniciativa de conduzi-los até eles. Qual é o espírito que nos move a levá-los até Jesus? Será que nos falta fé para tomarmos essa iniciativa? Será que duvidamos do poder de Jesus para aqueles e aqueles amigos que nós o consideramos difícil? Quais são as dificuldades e as barreiras que nos atrapalham e por isso não conseguimos levar essas pessoas até Jesus? Ou até mesmo nós nos apresentarmos a Jesus. A mensagem que nos é dada hoje é de nunca desistirmos em querer ajudar alguém. Nunca devemos desistir de querer ajudar a ninguém. Essa é uma das nossas missões, aproximar os nossos irmãos de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e minhas queridas irmãs, nesse dia de hoje devemos nos perguntar: você também tem fé que Jesus pode curar os seus amigos paralíticos? Dessas paralisias de hoje que distancia de Jesus? O que você tem feito para demonstrar a sua fé? O que você entende por paralítico? Para onde Jesus mandou ir o paralítico depois de curá-lo? Depois de receber a libertação, Jesus mandou ir para a sua casa. Na sua casa tem alguém paralítico? Reflita isso nesse dia de hoje e peçamos ao Pai que Ele possa curar os pecados que nos paralisa, os pecados que nos impedem de caminhar para junto dEle. Peçamos ao Pai que realize em nossa vida as maravilhas do perdão, para assim nos aproximarmos com um coração repleto da graça de Deus, para assim alcançarmos a salvação eterna. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.